Eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar umas flores do campo no canto. Mas antes uma palavra. Aqui no Salmo 27, versículo 1, diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Aqui nós temos o risco, coloquei assim de canto, para você que quer fazer um caminho de mesa, alguma coisa assim, tá no jeito, né? Esse risco você encontra gratuitamente na minha página, www.sonalupinturas.com.br. Nós vamos trabalhar começando aqui pela pontinha, eu vou te ensinar a fazer essas folhinhas de fundo. Eu vou usar para essas folhas... Primeiro, eu vou usar diluente. Tô com o pincel número 6 aqui. Uma pinceladinha de azul hortênsia. Olha como eu vou fazer. Quase nada de tinta. E vou colocar já em todas elas, assim, ó, um pouquinho na ponta. Agora, eu vou pegar o rosa, não é rosa, Tutti Frutti, mesma coisa, ó, diluente Tutti Frutti, vai ficar bem pouquinho. E com essa cor, eu vou colocar mais 1/3 da folha. Agora, por último... uma pinceladinha do verde grama. Vou pôr até aqui em cima, ó, não tem nem problema. Contanto que fique bem diluído e fique bem clarinho. O diluente, ele separa mais os pigmentos. Então, a gente vai ter menos pigmento, vai ter uma cor mais clara. E com esse tom, eu vou fazer o restante da folha. Ó, então ficou 1/3 azul hortênsia, 1/3 rosa, o Tutti Frutti e 1/3 o verde grama. Agora eu vou acrescentar uma pontinha de sépia aqui, ó, nessa cor mesmo, aqui nesse verde. Com essa pontinha de sépia, eu vou fazer o risquinho do meio. Tô fazendo tudo com o pincel 6. Ó, 2 pinceladinhas para o lado onde eu tinha marcado aquela ranhura. Uma pinceladinha aqui, ó, de dentro para fora. E agora a gente vai iluminar com o marfim. Agora, o marfim eu não vou passar ali. O marfim eu vou colocar aqui direto. Bem pouquinho. Se eu coloco aqui, eu coloco um pouquinho aqui também. Se eu coloco aqui, eu coloco um pouquinho do lado de lá. Você viu que eu vou cruzando. Aí, aqui, ó, eu coloco aqui e aqui. Limpo o pincel, limpo o pincel. Com o pincel 0, essa cor aqui, ó, clarinha, com diluente, eu vou fazer esse risquinho. Nem tô fazendo uma linha inteira, eu tô dando pinceladinhas. Se ele ficar quebradinho, não tem problema. Contanto que fique assim, bem suavezinho. E também vou fazer algum acabamento. Um pouquinho mais aqui. Olha como eu tô trabalhando aqui, ó. O pincel fica bem carregado, mas eu quase não encosto. Já deixo algum acabamento assim, ó. Vai ficar assim meio colorido. Gostei da coisa.
Aqui. Na ponta do lado esquerdo tenho mais duas que eu já vou fazer depois, quando aparecer já vai estar pronto para você. Agora nós vamos trabalhar essa flor, você viu que ela tá de costas. Tá vendo aqui? Essa parte é o cabinho. Eu usei tutti-frutti com diluente e coloquei todas as áreas de sombra. E agora eu vou usar um pouquinho, muito pouquinho, do rosa antigo para acentuar essa área de sombra. Não é preciso cobrir. Olha, o rosa tá aqui aparecendo ainda, mas a gente acentua. Preste atenção que não é uma coisa muito reta, é cheio de firula, cheio de dobrinhas. E isso é importante você manter. Agora eu vou trabalhar com o branco puro. E esse branco eu vou colocar na área que não tem tinta. E vou dar umas pinceladas para dentro. Olha, eu coloco o branco aqui. E venho limpando o pincel. Você viu que aqui, ó, eu já tenho o tutti-frutti. Então, eu limpo o meu pincel para cima do tutti-frutti. Vai ficar bem clarinho. Agora, essa aqui, ó, coloco o branco. Praticamente eu não tenho mais tinta no pincel. Aí eu vou limpando para cima do tutti-frutti. Agora, aqui. Essa tá por cima daquela e por baixo daquela. Então, nesse espaço eu deixo o branco. Limpo o meu pincel. Esta ficou por cima, então ela vai levar a linha aqui, ó. Limpo o meu pincel. Aqui também. Você viu que eu vou colocando a tinta, eu não passo uma pincelada inteira. Aqui eu vou chegar com o rosa, não é rosa, tutti-frutti. Eu vou chegar com o tutti-frutti. Lavo o pincel. Eu vou colocar, você se lembra que eu coloquei o rosa aqui, né? Sem preencher inteiro, eu fiz esse movimento. Agora eu vou pegar um pouquinho do rosa antigo, limpo o pincel e vou fazer uma segunda sombra. Tudo manchadinho. Aqui ficou um pouquinho de excesso de tinta, eu vou tirando, eu não quero esse excesso aqui. E agora eu peguei um pincel número 2. Eu vou usar aqui, ó, esse pouquinho de tinta com diluente. Vou colocar o verde grama nessa parte. 2 sépalazinhas. Um pouquinho do marfim aqui no centro. Vou crescendo para ele dar uma iluminada. Uma pontinha de sépia, bem aqui, ó, dos dois ladinhos. Para dar uma escurecida. O acabamento a gente faz depois. Agora eu vou fazer aqui, ó, 2 folhas. Essas folhas são um pouquinho diferentes daquelas. Aquelas folhas eu quis deixar mais clarinhas e mais coloridas. Estas eu vou deixar um pouquinho mais fortes. Mas eu vou usar também, ó, verde grama com diluente. A tinta vai ficar um pouco mais leve. Não, vou começar por essa que tá por trás. Puxo no centro. Já vou deixar aqui, ó, área de sombra colocada. E esta aqui, área de sombra também, ó, risco.
e já limpo o pincel pro lado da ranhura. Também vou tirar essa linha. E agora eu vou colocar o azul. Azul com diluente. O pratinho vai ficando assim bem colorido. Termino de preencher. Você viu que aqui, ó, eu preservo a linha. A sombra já ficou ali toda definida. E com um pouquinho do sépia, eu nem lavei meu pincel. Eu vou acentuar aqui, ó, a área de sombra. A linha. E já vou deixar puxado ali a ranhura. Aqui também, ó, um pouquinho mais aqui, que tá por trás da flor. Olha, a flor. Aí, vou puxar aqui e já deixo a ranhura. Com o pincel grande mesmo, tá? Precisa colocar, fazer com pincelzinho zero, não. E agora, eu vou usar o marfim pra iluminar. Esta também. Não tô levando o marfim aqui, ó, em cima do sépia. Tô procurando deixar ele mais em cima do azul. Agora, eu vou pegar aqui, ó, o diluente. Vou colocar junto com o sépia. Com o pincel zero. E eu vou fazer aqueles risquinhos, aquele contorninho que eu gosto de fazer. Não é um contorno inteiro, tá? Olha, com e sem. Viu como dá diferença? Eu sempre gosto de comparar. Então, você não precisa contornar inteiro e nem precisa fazer aquelas linhas rígidas, pesadas. Ó, assim já tá excelente, bem do meu gosto. Vou terminar as folhas que eu risquei todas por trás do arranjo e já volto para te mostrar. Olha, já fiz aqui, ó, as folhinhas, as duas folhas e estas três aqui. Veja que aqui não é a ponta da folha, aqui é o pezinho. A ponta tá lá por trás dessa flor. Já fiz o acabamento. Olha como eu não contornei inteiro. Eu fui dando pequenas pinceladas. Agora, nós vamos fazer essa flor aqui usando primeira sombra de tutti-frutti com diluente. Essa área aqui, ó, tá por trás dessa outra. Então, vai ficar tudo mais escurinho. Vou deixar até um pouquinho mais forte aqui. Eu não vou entrar aqui nessa área do miolo. Vou terminar por aqui, mas não vou deixar uma linha reta também. Tem que deixar assim esfumado. Você coloca esse tutti-frutti até passe um pouquinho do meio. Porque depois você vem com a segunda sombra que vai chegar até o meio. E o restante, o branco, para ficar bem clarinho. Aqui tá por trás também. Essa aqui ficou por cima daquela. Então, ela vai ficar mais clarinha também. Vou deixar o rosa. Não é rosa, gente. Se acaso eu chamei de rosa, não é rosa, tá? É tutti-frutti. Mas se você quiser fazer com rosa, também vai ficar bonito. Aqui também vai a sombra. E essa que ficou por cima dos dois lados, eu vou colocar aqui, ó. De baixo pra cima. E já vou imediatamente com o rosa antigo. Fazendo aquela segunda sombra. Aqui vai ficar bem escuro, porque tá por trás e é um pedacinho bem pequeno.
Aqui, ó, eu vou ter uma sombra, que eu vou deixar mais acentuada aqui. Você viu como eu vou dançando com o pincel? Não é preciso ficar aquela coisa lisinha, olha só. Aqui também. Um pouquinho. Aqui, um pouquinho mais. Não vou chegar ali. Aqui, não vou fazer inteiro, vou deixar assim. Já tô pegando quase puro. Ai, eu sou da cor forte. Tento fazer clarinho, mas é difícil. Pronto, agora eu vou finalizar com o branco. E o branco, eu não coloquei diluente. Eu vou pegar direto do pote. Antes, aqui nessa dobrinha, eu vou passar um pouquinho de tutti-frutti ali. Pra deixar só o espaço do branco. Agora, lava bem o teu pincel. E vamos trabalhar com a sombra, que é o espaço restante que ficou aqui sem tinta. Evita passar esse branco em cima do rosa antigo. Trabalha com ele mais na área onde tem o espaço dele mesmo e o tutti-frutti. Deixa assim, ó, meio manchadinho. Eu sei que tem gente que vai amar esse tipo de pintura, esse desenho. E tem gente que vai detestar, não, mas não vai se agradar muito. Porque essa pintura é mais jogadinha. E tem gente que gosta de pintura bem certinha. Mas eu gosto de tudo que é tipo. Um dia eu tô mais jogadinha, outro dia eu tô mais certinha. Porém, são muitas alunas virtuais. E cada uma tem um gosto diferente. Eu tenho que tentar satisfazer a todas. É por isso que às vezes eu ponho um trabalho mais certinho, lambidinho, e outras vezes eu gosto de pôr algum assim mais solto. Aí tem gente que me fala: ai, Lu, não gosto assim. Tudo bem, eu respeito. Só que você tem que pensar que são muitas pessoas diferentes e cada um tem um gosto diferente. E eu preciso ficar no meio termo, né? Agradar todo mundo é difícil, mas a gente vai tentando. Eu espero estar conseguindo. Agora eu vou trabalhar essa daqui. Primeiro, a primeira sombra com o tutti-frutti e o diluente. Então, sempre naquela área que tá por trás. Já cansei de falar. Aqui eu vou trabalhar do mesmo jeito dessa, ó. Eu faço esse redondo no meio. Depois a gente põe um pouquinho do outro mais escuro ainda. Ela tá por trás. Aqui eu tenho uma dobrinha. E ela tá por cima. Aqui, esta ficou por trás ali da dobrinha. E por trás desta daqui. Aqui vou deixar escurinho, porque aqui toda essa área eu preciso deixar claro. Com um pouquinho do rosa antigo. Tô aproveitando aqui o diluente que tá espalhado. Tira o excesso assim, ó. Torce o pincel apertando. Ele fica bem limpinho. Eu vou até deixar aqui esse lado um pouquinho mais escurinho e jogar a luz aqui no meio. Acho que vai ficar legal.
Lavei meu pincel e agora eu vou trabalhar o branco. Começando aqui pela dobrinha. Esse lado tem que ficar retinho. Agora, o lado de cá, eu viro o pincel. Porque aqui vai ficar crespo. Que é o lado da borda. Aí, emendo aqui. Emendo aqui. Puxo esse branquinho. Aqui também, ó, eu trabalho com o pincel aqui e depois eu giro. O pincel fica com a ponta pra lá, onde eu quero a linha. Porque aqui dentro, ó, vou dar uma esfumada e ali vai ficar aquela linha. Mais uma dobrinha. A linha de fora bem retinha. A linha de dentro, que é a beiradinha, geralmente tem umas dobrinhas. E agora, essa última aqui, que vai ter um pouquinho de claridade aqui. E ali a gente tem uma sombra. Depois dessa primeira parte, eu posso ainda dar um pouquinho mais de profundidade, escurecendo essas áreas de sombra. Eu vou pegar o pincel número 2, um pouquinho do rosa escuro e um pouquinho do sépia. Eu vou dar uma misturada, é uma por uma. Uma pinceladinha de sépia e uma de rosa escuro. Eu vou fazer aqui, ó, nessa área aqui, nessa pétala, né, que tá por trás. Aí, aqui um pouquinho. Você não precisa crescer, tá? São pequenos detalhes, olha. Aqui, geralmente na área de sombra. E não precisa nem misturar muito. Olha como já deu mais peso. Nessa daqui também eu posso fazer assim, ó, pouquinho. Mas dá para trabalhar também essa profundidade um pouquinho mais elaborada. Você viu que uma pinceladinha de cada um e ainda sobrou tinta. Porque realmente é muito pouco. Vou aproveitar esse restinho e vou colocar um pouquinho aqui também nessa que tá viradinha. Agora eu vou fazer esse miolinho aqui pra você ver. Ó, pincel 6 de novo e eu vou colocar o amarelo ouro aqui. Agora eu vou colocar dentro e vou sair limpando o pincel naquela área que a gente deixou crespinha, ó. Vou fazer os dois já. Amarelo ouro, vou limpando o pincel. Cuidado para não deixar ele oval, tá? Aqui tá redondinho mesmo. Pincel sujo de amarelo. Eu vou pegar um pouquinho do verde grama. Ainda tiro o excesso aqui. E vou fazer um contorninho bem em cima do risco. Nem fica muito certinho. Agora, eu vou pegar o sépia e vou fazer pontinhos. Esse sépia, eu coloquei aqui, ó, uma gotinha de água. Você pode colocar uma gotinha de diluente, se quiser. Misturei com o pincel de pé. Eu vou fazendo pontinhos. Não é para fazer um pontinho atrás do outro, não. É para fazer muitos pontinhos.
Um pontinho maior, um pontinho menor, mas mantenha o círculo. Não é para fazer risquinhos de dentro para fora, assim, ó, que eu vou fazer também. E colocar na pontinha desse risquinho uma bolinha. Não, não é para fazer isso. É para fazer muitos pontinhos. Aí aqui você pode fazer muitos risquinhos. E eles têm que ficar bem fininhos. Agora tem um porém. Quando você trabalha com um tecido, uma sacaria, que não é muito lisinho, é muito difícil trabalhar esses risquinhos. Aí você nem precisa fazer. Você pode só colocar pontinhos mesmo. Ali no meio, eu vou usar o pincel 2 e um pouquinho de branco e vou fazer aqui, ó, uma área de luz em cima do amarelo. Uma meia lua, você viu? No meinho, um pontinho de sépia, daquele sépia diluído. Para incrementar um pouquinho mais, amarelo ouro em cima daqueles pontinhos de sépia, mas não fique procurando os pontinhos para acertar. Você vai colocando, daí vai ficar um fundo escuro e vai ficar um monte de pontinhos amarelos de pólen. Olha que lindo. Eu amo esse miolo. Eu vou terminar o outro. Aqui, essas sépalas eu deixei sem acabamento, então tô voltando agora ao pincel 0 e o sépia, aquele sépia aguadinho. Tô realçando aqui os contornos das sépalas. Lavo o pincel e eu vou colocar um pouquinho do marfim aqui e aqui. Posso até pôr um pouquinho mais aqui no meio também, porque sumiu aquela luz. Aí. E agora, para finalizar, branco, do jeito que tá no pote. E eu vou fazer um contorno, assim, ó, na área da flor que tá por cima, na área da luz. Também não é aquele contorno pesado. Olha que diferença. Isso depois que a gente põe o fundo, fica parecendo um relevo. Agora eu vou fazer nas outras duas. Aqui, ó, já fiz o miolo desta. E agora aqui, ó, contorninho. Onde tá por cima, eu dou uma pequena pincelada. Acabamento aqui. Ali já tá bom. Aqui área de sombra, mas eu posso colocar uma pinceladinha. Dobrinha. Olha, com e sem. Dá pra perceber a diferença, né? Eu gosto com, então eu vou colocar em todas. Se você prefere sem, você pode deixar também. Não está errado. É só uma questão de gosto. E você viu que eu não fico contornando inteirinho. Eu vou dando pinceladas. 2 pontinhos fica parecendo dobrinha, tá vendo? Aqui só um pouquinho. Isso. Agora a gente espera secar. Tem que secar bem esse contorninho para colocarmos o fundo. Olha, o trabalho está totalmente seco. O que eu vou fazer? Pego o pratinho, vou trabalhar com azul hortênsia, um pincel número 12, uma pincelada de água. Misturo, vai ficar bem aguadinho e eu vou colocar assim, ó,
esse fundo sem fazer uma linha aqui por fora, viu? Coloco no cantinho e venho limpando o pincel. Pode ficar manchadinho, não tem problema. Eu tô começando aqui com o azul hortênsia. Vou colocar em algumas partes, na verdade aqui, aqui e aqui, em 3 partes. Pode ficar manchadinho, não tem problema. Eu gostei bastante desse trabalho, então eu resolvi fazer o seguinte: eu vou repetir esse mesmo risco do outro lado, eu vou fechar o círculo e eu vou pintar uma paisagem aqui dentro. Então, se você for fazer só esse risco, você coloque fundo aqui também. Eu vou até colocar também um pouquinho, porque não faz mal. Depois, pintando a paisagem, a gente pode deixar ela bem suave, ainda não sei qual que eu vou pintar ali dentro. E daí não vai ter problema. Pronto, coloquei azul, azul nas 2 pontas, azul aqui e azul aqui. Agora eu vou trabalhar com um pouquinho do Tutti Frutti, do mesmo jeito. Uma pincelada de água. Agora eu vou colocar o Tutti Frutti aqui nessa área, onde não tem o azul. E eu misturo um pouquinho do Tutti Frutti com o azul, tá vendo? Pra ficar meio lilás, vai ficar quase um rosa ciclano. Você não deve deixar assim, bem retinho, daqui até aqui rosa, daqui até aqui azul, separado. Sempre dá uma mesclada nas cores. Eu vou colocar esse rosa aqui também. Assim, ele já fica bem legal, fica bem suave. Mas eu quero fazer um pouquinho de profundidade. Então, o que que eu faço? Eu vou colocar uma pinceladinha do sépia com um pouquinho de água também. Dou uma diluída nele. E agora eu limpo o pincel. Não coloque... Ah, troquei de pincel, peguei o número 6. Eu vou fazer só os cantinhos. Pincel aparadinho. Olha, só cantinhos. E outra coisa, eu não tô fazendo aquele preenchido. Eu tô fazendo assim, ó, esse movimento. Tô trabalhando com o pincel no cantinho, você preenche. Pra fora, você já deixa aquela manchinha, sujinho. Fica um batidinho. Assim, nessas partes mais fundinhas, você preenche. Aí você vai limpando o pincel pra fora, olha. Acaba contornando o trabalho, dá mais profundidade. Dá pra gente ver aqui, comparando com o lado de dentro que eu não coloquei o sépia. Aqui no cantinho, na pontinha também. Não é preciso contornar inteiro, é mais fundinho. Eu falo, repito, repito, repito. Não quero ver ninguém contornando o trabalho todo. Eu vou colocar aqui também, que afinal eu tenho que entregar esse trabalho aqui completo. Eu nem lavei meu pincel e já vou pegar um pouquinho do verde grama. Aqui, ó, tem um pouquinho do azul, desse azul aqui ainda que tá molhado. Com esse pincel sujinho com o verde, ó, vou fazer umas manchinhas. Umas manchinhas. Manchinha, 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 manchinha. Aqui também um pouquinho. Agora, com o branco, em cima desse batidinho de verde, nós vamos trabalhar, pincelzinho número 2, gastinho, velhinho, para fazer umas florzinhas. Ó, tô colocando aqui, coloquei um
uma florzinha, 5 pétalas, uns batidinhos de pincel aqui e 2 botõezinhos. Aqui também, ó, uma florzinha, 3 pétalas, 4, 5, limpo meu pincel. Isso aqui simula outras florzinhas que estão lá por trás. Aqui vou fazer com a frente para lá. Bato o pincel. Fique em cima do escurinho, tá? Não vá para o lugar mais claro, porque aqui a florzinha vai aparecer mais. E o miolinho amarelo ouro. Com esse mesmo pincel, eu vou colocar só um pontinho. Você pode usar o tom do amarelo que você gosta mais. Amarelo limão aqui também ficaria bonito, canário. E está prontinho o nosso desenho. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Para você que me apoia, muito obrigado. E agora, vamos ver para quem vai o beijinho de hoje. Essa é minha aluna Antonieta. Apesar de morar aqui em Curitiba, no bairro Umbará, é minha aluna virtual. Nesse dia, ela veio pessoalmente ao meu ateliê me dar um abraço e mostrar suas pinturas, que fez acompanhando as aulas no canal Sonalu Pinturas. Me encheu de carinho, elogios, agradecimentos. Antonieta, sempre é muito bom receber visitas, mas a sua foi especial. Hoje, o beijinho especial é todo seu.